Salve, salve, rapaziada, canal 7337 aqui, 7337. Caso você não saiba, é a minutagem na qual o Hugo Souza e você já sabe o resto. Puta, eu tô cansado, velho. Puta, eu tô cansado. Ô. O jogo 7h30 da noite é de fuder, num domingo. Porra, de fuder. Morrendo de dor de cabeça, tem que ver esse time. Vamos lá, vai ser rápido. Vai demorar não. Assim, que nem eu falei no vídeo anterior, eu já sabia que esse jogo aí não era pra ganhar, que não ia dar pra ganhar. Só que, porra, velho. Dava pra empatar. Dava pra empatar, dava pra fazer melhor. E vendo o jogo mesmo, dava pra ganhar. Olhando principalmente o segundo tempo, tá? Mas vamos falar rapidinho, porque assim, a escalação foi totalmente mista, né? Então, Cauê no gol, os laterais eram Hilaire e Pedro Milans, aí a zaga titular. Aí no meio, Bidon, Carrilho, ainda tinha Pedro Raul, Caio César, Raniel e Alan, né? Bem, Pedro Raul é o Pedro Raul, Pedro Milans é o Pedro Milans, e assim, o primeiro tempo do Corinthians, cara, a gente se jogou bem os primeiros 15 minutos, como sempre é assim, a gente começa bem os 15, não consegue fazer nada, e depois o adversário entende como a gente tá jogando e muita fé. E foi o que aconteceu, né? No primeiro gol, eu acho que foi uma falha do Cauê de não ter fechado o canto, mas também o Caio César tá deslizando até agora, né, no gol dos caras. E eu acho que dava para ele ter fechado esse canto. Inclusive, até no segundo gol, eu fiquei em dúvida se dava para ele ter catado ou não, não sei. Mas no primeiro, eu acho que ele falhou, porque ele tem que fechar esse lado da trave, né? Uma coisa é aquela bola indefensável que vai no canto superior esquerdo e tal. Mas no seu canto, no canto direito e tal, a gente esperava que ele fechasse. Aí a gente encerra o primeiro tempo perdendo de 1-0. No segundo tempo, as alterações de início foram muito boas, tá? Taticamente, não que o jogador que entrou foi bem, que é o Matheus Pereira, mas taticamente foi bem, porque tirou o Pedro Milans e Pedro Raul para colocar o Memphis e o Matheus Pereira, que aí o Ranieri foi para lateral direita, o Memphis subiu e o Matheus Pereira foi mais um reforço no meio campo, e no intuito de conseguir armar mais, né? Mas quem disse que ele consegue fazer alguma coisa direita, né? Aí, que nem eu falei, né? Quando a gente entrou, quem fez diferença, como sempre, foi o Memphis, só que o cara não consegue fazer milagre, né? Então ele fez essa diferença nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo, só que aí depois o Corinthians vai e consegue tomar um gol de cruzamento, né, no qual o Gustavo Henrique não estava na área, contra o ataque, estava só, se não me engano, o Alan e o Gabriel Paulista. O Alan pula dessa altura para essa, finge que pula, indo encontra a bola e deixa o cara que tinha acabado de entrar no jogo marcar o gol. E nessa bola aí eu acho que, de fato, talvez não dava pro Kaique. Aí a gente fica. Cauê, Kaique, Cauê, sei lá, acho que é Cauê. Aí a gente fica com 2-0, tem mais substituição, entra Dieguinho, entra Guinegão. Só que, nossa, como faz tempo que Dieguinho e Guinegão entram bem. Nossa, faz muito tempo que eles não entram bem. E hoje não entraram bem também. Nossa, Guinegão tá sendo um cone, um cone. Eu falei pra rapaziada, se o Guinegão tá esperando a mãe dele fazer bife, ele tá passando fome, que desde fevereiro esse moleque não marca. Então não entrou e fez diferença nenhuma. Dieguinho também, diferença nenhuma, cara. Aí a gente saiu o Bidon. Bidon também. Ah, nem sei dizer, ninguém foi bem, mano. Ninguém foi bem. A gente. E o curioso é que, tipo assim, quando tava com o Pedro Raul, que você vai ter que. Você abusa. O certo é você abusar dos cruzamentos. Ninguém cruzou nada. Ninguém cruzava direito. Colocava só pra tentar pra ele correr. Não que ele faça alguma diferença. Mas aí quando coloca Memphis e Guinegão, putz, chuva de cruzamento na área. E quem fez o gol de honra? Ranieri. Ranieri só faz gol de honra, né, rapaziada? Essa é a verdade. Contra o Santos foi a mesma coisa. Então, assim. Nossa, que jogo, velho. Que jogo que nem eu falei. Mano, tô morrendo de cabeça. Que nem eu falei, dava pra ter ganhado. Dava pra ter ganhado. Não precisava sofrer tanto. Não precisava passar por isso. 11 anos sem os caras ganhar a gente, mano. 11 ou 15 anos, sei lá, mano. Os caras ganhavam a gente faz uma cota. Mas vamos colocar uma coisa aqui só no final do jogo que foi erro pros dois lados, né? Quer dizer, não vou dizer que é erro, tá? No primeiro tempo, mas no segundo tempo é, tá? Porque no primeiro tempo. O Daron tinha dado acho que 4 ou 6 minutos de acréscimo e já tinha batido o minuto final, né? Os 51. Aí o Corinthians teve um escanteio e ia dar contra-ataque pros caras, só que já tinha batido o tempo. Aí encerrou. Beleza, porque quando foi marcado o escanteio, ainda faltavam 10 segundos pro primeiro tempo acabar, no tempo que o árbitro determinou.
Então, beleza, tá na regra. Aí, e uma coisa que eu vou comentar que eu nunca tinha ouvido, né? Que esse tempo sugerido do árbitro, ele, de acréscimo, né? Ele não tem que ser seguido. Não tem que ser seguido. Ele é uma sugestão, mas ele pode adicionar tempo o quanto que ele quiser. Tá, mas se ele é um tempo sugerido, por que que fala então? Não é mais fácil deixar o jogo correr? Porra, se você fala que vai ter esse tempo, todos os times se preparam para jogar até esse tempo, né? Então, beleza. Então, quando no primeiro tempo, quando o juiz dá o escanteio, estava no tempo acrescido pelo árbitro, pelo Daronco, e quando tem um contra-ataque dos caras, já tinha acabado. Vai fazer o quê? Tipo, aí o Curitiba reclamou um monte, mas se fosse ao contrário, se os caras vão e marcam o gol, a gente vai falar que, pô, o tempo já tinha acabado. De fato, já tinha. Só que no segundo tempo, tem um lance muito bizarro, porque o Ranieri já tinha marcado, né? Tava 2-1. Aí a bola sai, o zagueiro dos caras tira, o zagueiro ponta lá quem tira, e o Ranieri tromba nele e ele cai pra fora do campo e fica rolando lá. Na minha cabeça, se ele cai pra fora do campo, o Daronco marca só lateral, porque foi só lateral. Por que que parou o jogo? Se ele já tá pra fora do campo, não tem que ter atendimento. Atendimento pode atender ali. Por que que parou o jogo? Aí o jogo ficou parado pelo menos 2 minutos e meio e o Daronco deixou mais 1 minuto. E a lógica, entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, estou falando que, nossa, o Corinthians ia empatar? Óbvio que não. Não estou falando isso. A questão é que não tem nenhum juiz nesse Brasileirão tem critério pra nada, mano. Tem critério pra nada. Os cartões amarelos que o Daronco aplicou eram por discussão em cobrança de escanteio. Nada a ver. Então, como eu falei, tô dizendo que a gente ia virar, que a gente ia empatar? Óbvio que não. Eu, inclusive, acho que não ia. Mas nunca se sabe, né? E você tirar 1 minuto e meio que poderia acontecer alguma coisa, e com certeza acho que o Diniz vai comentar disso na coletiva. Mas, rapaziada, aí agora, os jogadores vão ter uma semana de descanso. Foram não sei quantos jogos em menos de um mês. Eliminação da Copa do Brasil, aí teve as duas fases da Libertadores. Então, assim, agora, o próximo jogo é contra o Santos aqui em casa, né? Então vai ser um jogo difícil, vai ser chato, é um clássico. Então, e a gente tem que pontuar, rapaziada. A verdade é que o Corinthians tem que chegar nos 45 pontos logo para poder focar na Libertadores. O triste é que já poderia estar muito mais perto disso, muito mais perto. Enfim, vamos ver o que vai ser o próximo jogo. Não quero comentar mais nada, já acho que esse vídeo já está longo até demais para o meu desempenho. Fechou? Então não esquece de deixar o like, se inscrever, todo aquele resto, tá bom? Fechou? Valeu, Augusto.